aí, você que está nos assistindo aí para mais uma transmissão do Ágora Podcast, você é muito bem-vindo a participar dessa conversa com a gente. E esse é um espaço onde amigos se reúnem para conversar, primariamente sobre teologia, mas qualquer assunto que a gente tiver vontade, porque a gente é amigo e a gente gosta de conversar, né? Então hoje eu tenho aqui comigo o Davi Barriense. Se apresenta aí, Davi. Fala aí. Oi, gente. Como o João falou, meu nome é Davi, sou pastor da Igreja Evangélica Nazareno de São José dos Campos e fiz seminário com esses cidadãos aí na FLAM. E Seria sou honra. carioca. É sempre bom Hoje, lembrar. eu não me apresentei, né? Meu nome é João Marcos, está escrito aí embaixo o nome de todo mundo aí também. Eu sou pastor batista, sou formado em teologia também e é isso. Hoje a gente tem aqui, ó, um integrante novo que não pôde estar semana passada no primeiro teste nosso. Hoje é o nosso segundo teste, né? O bom da gente poder fazer teste é que pode sair uma merda e tá tudo bem, a gente só está Não. testando. A gente não tá Que isso, levando a irmão? sério. Palavra censurada. Palavra Então, censurada no núcleo evangélico. a gente está aqui hoje com Israel Vieira. Israel Vieira, se apresenta aí, Israel. E aí, gente, muito prazer. Sou o Jael Vieira. Fala, Davi. Ele já abriu a boquinha ali já para se Eu não manifestar falei já. nada. Senti. Ué, eu tô Ele ia só dar uma fazendo bagulho reagida. aqui. Mas, pô, muito maneiro aí. João, Davi, dois amigos, irmãos aí. Sou pastor de jovens na Igreja Batista do Meia. E tamo aí, né, irmão? Vamos conversar agora. No agora. Já Essa é tá a nossa fazendo, chamada. Você já tá tá fazendo tentando substituir o trocadilho já Rafão. de pastor aí. É. Vamos conversar agora. Meu No Deus. agora. Tá, vamos aí. Se tiver alguém vendo aí, puder dar um feedback aí do áudio, do vídeo, como é que tá a qualidade, vai ser legal. Tô com o chat aberto aqui, pô, se você quiser ajudar a gente aí nesse comecinho também, seria muito legal em relação ao volume das vozes. Se tiver uma voz muito mais alta que a outra, a gente vai ler aí e... Bom, você é bem-vindo a participar dessa nossa conversa também, interagir pelo chat, até porque a gente não quer conversar só entre a gente, não quer conversar sozinho. A gente explicou isso no teste da semana passada, o nosso objetivo com esse projeto aqui que a gente está iniciando, e é algo que está deixando a gente muito feliz e muito empolgado de poder conversar sobre os assuntos que a gente estuda, sobre aquilo que a gente trabalha, nossa vivência como pastores, né? Nós três e o Rafão, que estava semana passada, não pôde estar hoje, também é pastor, nós quatro somos pastores, e a gente gosta de conversar, bater papo e tentar diminuir a distância, porque cada um mora num lugar aqui, então a gente mantém a nossa amizade dessa forma. E agora num projeto mais formal aí, começando um podcast, e você é bem-vindo a participar também, caso você esteja nos vendo ao vivo. Se não estiver vendo ao vivo, toda terça-feira, às 5 horas da tarde, a gente vai estar aqui nesse canal. Você é muito bem-vindo a participar ao vivo com a gente para ter uma interação maior, mas se você não puder, por qualquer razão, você também está convidado a ouvir aí e mandar depois para a gente seu feedback, seu insight, alguma ideia que você teve, discordar, concordar, complementar, qualquer coisa. Vai ser muito Uhum. legal. Na semana passada a gente teve aí, né, 6 pessoas online com a gente durante o nosso teste inteiro. Foi Foi muito bem legal. legal. Eu achei bem divertido. A galera comentou no chat até. Foi muito louco e hoje estamos aí para mais um teste. Rael vai introduzir nosso tema da nossa conversa aí, que vai cercear nosso assunto hoje. Pode falar aí, Rael, mais Cercear. vezes. Ó, Que vai limitar, né, a nossa viagem. vai Cara, censurar a nossa então, conversa. boa tarde aí quem está acompanhando a gente mais uma vez. A gente está pensando em conversar ou organizar a nossa conversa ao redor da Bíblia em conselhos muito práticos para você que quer ler a Bíblia de uma maneira mais sadia e profunda, já que a Bíblia é a nossa quase base da experiência cristã. A gente junto conversando com o tempo, nas conversas de seminário, nos corredores lá da FLAN, nos quartos, a gente sempre sentava e sempre compartilhava ou formas da gente conseguir ler a Bíblia de um modo mais profundo e enriquecedor, e até mesmo posturas que precisamos ter antes de abrir o livro. Então, hoje a gente quer falar dar algumas dicas, não como pessoas que já têm a totalidade do conhecimento nesse sentido, Bem mas longe dicas que estão disso. ajudando a gente. Inclusive, estamos muito longe. Eu Inclusive, mais estamos longe que muito longe. vocês dois, né? Mas, Claro. Joãozinho. Os Mas moleques são muito o. nerd, mano. Estudo o dia inteiro, tá doido.
Isso é importante lembrar que o João é o primeiro pastor com carteirinha, né? Exatamente. É A ruim, Primeira eu não foto do fiz carteirinha nosso que saiu ainda. grupo foi do dele. podcast Não fiz a é minha a carteirinha. carteirinha do João. Não fiz a minha Ah, não, é do carteirinha. Davi. Não, Do Davi, a carteirinha do Davi. Mas o João é o Davi primeiro foi o pastor de primeiro aqui igreja não, também. mas séria. o De igreja séria é o primogênito é o João, né? João. Nazareno. É, Eu fui o primeiro a ser consagrado. Eu tive entendi já. essa moral aí. Entendi. Mas a gente acha que é muito legítimo, cara. Muito legítimo. Ainda mais nesse tempo, né, manos? Porque todo mundo se tornou um produtor de conhecimento, todo mundo se tornou um produtor de conteúdo, e todo mundo que é crente está na comunidade aí como um web crente que gera conteúdo sobre a fé. Então, você precisa ter uma boa postura para ler a Bíblia e boas dicas para você manusear o texto. Eu acho que é mais ou menos essa a nossa abordagem hoje. E a gente quer dividir em dois momentos. Primeiro, antes de abrir o livro, o que você precisa compreender, talvez, ou levar em conta com a Bíblia em mãos antes de abri-la, para que você sente consciente do livro que você tem em mãos, quais são as posturas necessárias ou saudáveis para ter esse livro antes de abrir, e quando abrir, o que você faz com o texto que você está lendo, que você tem que ter consciência desses textos. Eu acho que a gente pode dividir nesse sentido, né, manos? E aí, quem começa? Com a primeira dica aí, antes de abrir o livro. Ué? Você que falou o assunto, você que comece. Eu? Então, Tu beleza. que quis falar, a responsabilidade é Beleza. sua e a gente vai julgar o que Resolver você a disse. balada aqui primeiro. Então, tá maneiro aí, tá. Aí foi. Joãozão. Falei, pô, mas é um clima Escoteu. maneiro. Escoteu. Consegui. É bom que você dá uma animada na live, né? Ver se a galera anima. Mas, mano, então, primeira dica. A Bíblia é um ponto de encontro. Leia para encontrar-se com Deus. Acho que essa é a primeira coisa que eu falo. Eu Vocês discordo. vão achar. Mentira. Mas tem duas citações que eu acho que são maneiras sobre a Bíblia. Uma é do Heschel, um rabino. Gente fina. Do Rachel, primo dele. Não, gente fina. Parente. Rapaz, jogamos bola aberta ali no Titio Reis. corredor esportivo ali. Meu tio Uncle Heschel. Mano, numa conversa de almoço de domingo não, sábado, porque ele é rabino, né? Numa celebração do Shabbat. Ele disse uma vez que, sim, a Bíblia é o único ponto da Terra em que Deus não está ausente. Então, eu acho que isso é maneiro, você levar em conta antes de abrir o livro. Sim. E a segunda citação é do menino Eugene Peterson. Papai Peterson. Grande Eugênio Peterson. Grande. É quando ele diz que, historicamente, né, existem duas aproximações que fazem da Bíblia. E uma das aproximações que ele critica é o que ele chama de uma aproximação erudita, de pessoas que parece que estão dissecando a Bíblia num laboratório e manuseiam aquilo ali sem levar em conta de que estão diante de um Deus e em relação com Deus. Então, acho que quando você estiver com a Bíblia fechada aí na sua mão e sentar, o motor dessa relação, seja você fazendo uma leitura mais, talvez, acadêmica ou uma leitura mais, assim, pessoal e devocional, é essa perspectiva de que eu estou diante de um Deus que quer falar comigo, eu estou aqui diante de um Deus que está aqui comigo. É uma leitura orante da Bíblia. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu TCC, que foi o livro de Salmos, quando eu disse que o livro de Salmos Já ele nas é uma melhores livrarias. síntese. Que o livro de Salmos ele é uma síntese entre a aproximação do erudito, porque se você for ver a construção dos Salmos, aquilo ali é um livro de profunda riqueza teológica. Uhum. É um livro que você vê muita assim, referência, não é um livro fácil de escrever, mas ele é profundamente devocional e orante, porque é um livro de orações, de cânticos, que organizam a vivência de uma comunidade. Então a Bíblia é esse negócio aí que você senta para encontrar-se com Deus. Essa é a minha primeira dica. Então quando você sentar para ler a Bíblia, lembre-se que ela é um ponto de encontro com Deus. Você não está num monólogo sobre, você está dialogando com Deus sobre algo. E isso passa pelas suas emoções, pelas suas histórias, pelos seus afetos, pelas suas experiências, e isso diante de Deus. Essa é a primeira dica, eu acho. E aí, Davi? Cara, qual é a sua dica? Deixa eu só Fala, refletir João. um pouco nisso que você falou, porque eu acho que esse é, digamos assim, a linguagem, né, mais entendida hoje nas mídias sociais, a linguagem do coach, né? Esse é um mindset bom que a gente precisa ter quando a gente se depara com um texto desse. É um excelente, por quê? Porque ele vai privar a gente de cair em alguns erros.
seja o erro de não se sentir tocado e representado por aquilo que a gente está lendo, uma desconexão total daquilo que a gente está encarando, e a gente olha e fala assim, mano, o que isso aqui tem a ver comigo, tá ligado? Isso aqui não quer dizer nada, esse texto é antigo, texto velho, isso daqui não faz sentido nenhum pro mundo de hoje. E vai fazer a gente também não cair no erro de achar que a gente está lendo aquilo e detendo e agora sendo conhecedor de toda a verdade, de todo o conhecimento, de toda a doutrina, de a gente nem cai no erro do distanciamento e nem de se pensar e se auto julgar como o sabedor da verdade e o cara que conseguiu extrair a verdade desse texto. E por que eu acho esse mindset legal? Porque quando a gente pensa que a gente está indo de encontro com Deus através do texto, e esse tipo de visão traz para a gente uma responsabilidade muito grande com aquilo que a gente está lendo, uma humildade de entender que é impossível a gente alcançar a grandeza de Deus e poder entender de fato, muitas vezes entender completamente aquilo que ele quis passar pra gente pela nossa capacidade limitada e muito menos a gente vai se sentir estranho e distante porque Deus o tempo todo está com a gente. Se Deus se fez presente naquele momento da história e se faz hoje, aquilo como palavra dele é relevante pra gente hoje também. E eu fiquei pensando nesse tipo de coisa quando Pô, você animal, mano. traz esse E, ó, conceito, tá ligado? o titio Paulo fala, né? Agora vamos aqui citar então a Bíblia para fazer essa parada. Existe essa experiência do Espírito Santo conduzindo ali a nossa leitura em diálogo e organizando essa nossa leitura, porque os mistérios que a gente vai acessando em partes da leitura da Bíblia, eles são pela obra da mão do Espírito Santo. Então, um hábito muito saudável para você levar em conta esse primeiro ponto. Lembre-se de Ah, que, se quer um ponto de encontro, comece orando. Faça uma oração, peça para Deus vir ao seu encontro. Fale com Ele. Acho que essa é a primeira dica. Eu tenho 3 dicas nesse sentido. Davi estava dando a Mas dica vai, dele aí, para eu o Davi. interrompi. não, mas não é outra dica, não. É também pensando nisso que o Israel falou. Ah, eu acho que uma linguagem fácil para a gente entender é que a Bíblia não é fim, ela é meio. Então, Ótimo. a gente não lê a Essa aí é Bíblia a para entender citação, a ponto no Bíblia. Instagram. Aspas, Bota lá, Avivaense, bota arroba aquela podcast. foto na cachoeira, assim, de short ou de Escrita a biquíni, musiquinha e do bota assim, Hillsong ó. tocando no fundo. A Bíblia não é, a Bíblia não é fim, é meio. Mete aqui, ó. Então, assim, Essa frase não é um problema mas. também, né? Convenhamos. Não, mas Hoje, a sensibilidade dos espectadores. é basicamente isso. Jesus, ele é a revelação do Pai e ele fala repetidamente da Bíblia como algo que aponta para ele. Uhum, O texto fala de alguém, fala de uma pessoa. A partir do texto, o povo israelita que entendia a vontade de Deus. Até porque a gente precisa ter um negócio em mente. O texto não teve sempre aí. Moisés não pegou, escreveu, e aí desde do deserto estava escrito o texto. Não é bem assim a história. A gente tem muita tradição oral, tem muita conversa, tem muita fala. Então as histórias que a gente encontra na Bíblia eram contadas, por exemplo, de pai para filho numa festa. Nas festas judaicas, que eram muito importantes para exatamente para a pedagogia do povo judeu, para preservar sua cultura, sua história, e é muito do que a gente tem na Bíblia hoje em forma de tradição escrita. Então, a Bíblia sempre teve esse caráter de lugar de encontro, de não fim, mas um meio. uhum. Então, seja entre as pessoas, seja entre nós e Deus, então, seja entre nós e o testemunho a respeito de Cristo Jesus, que é a revelação mais clara de Deus. Então, a gente precisa ter isso em mente. Mas a segunda, indo para uma outra dica, é que eu acho que o texto é maior que nós. O texto é maior que a gente. Ah, o texto é maior que a gente não consegue deter, isso entra um pouco no que o João falou. A gente não consegue deter toda a compreensão possível a respeito do texto, a gente não consegue encontrar toda a realidade comunicada no texto. Primeiro porque os autores, a gente não tem os autores do nosso lado aqui para a gente bater papo, mas mesmo assim a gente tem aquele que inspira e que é qual autor do texto, que é o Espírito Santo,
mas ele se comunicou conosco no texto por meio de pessoas, de uma cultura, da mentalidade dessas pessoas. Então a gente não tem os autores humanos aqui para a gente entender. Mesmo se a gente tivesse, a gente não... Aliás, se eles estivessem aqui, a gente não precisaria do texto, né? Mas eles escreveram o texto e não tem como a gente chegar a toda a informação que a gente tem a respeito dele. A gente sempre vai estar em busca, a gente sempre vai estar à procura. Essa noção de que o texto é maior que nós, a gente não consegue esgotá-lo, é importante. Então, o João falou uma palavra importante que é distância. E aí ele falou a distância no sentido negativo. Mas eu enxergo a distância um pouco como um sentido positivo. Não essa distância que você citou, João, de tipo, a Bíblia é um livro velho... Como uma ação que me afasta. Sim, tipo, é um livro velho, um livro antigo, não tem nada para comunicar para mim. Então essa distância realmente ela é problemática. Muito problemática. Mas a gente precisa ter consciência de que a gente está distante do texto. Extremamente. E dos seus autores, e do seu período. Então é a distância geográfica, a distância da língua, a distância do tempo. A gente não vive mais no mesmo período, a gente não vive mais no mesmo lugar dentro do globo. O contexto em que a Bíblia foi escrita é completamente diferente. Nós não somos os ouvintes, na verdade, que não eram leitores. A Bíblia foi escrita numa tradição, num contexto onde as pessoas não sabiam ler nem escrever, elas ouviam. Então nós não somos os ouvintes primários do texto. É como, eu gosto da imagem de que é como se tivesse uma galera conversando na mesa e a gente até tem espaço para sentar ali. Mas num primeiro momento a gente não está participando, a gente está ouvindo a conversa dos outros, entendeu? Então, mas Deus é tão maravilhoso que essa conversa que ele está conduzindo, que é o texto que a gente tem, essa conversa comunica muito para a nossa vida. Mas a gente precisa ter essa noção de que nós não somos os ouvintes primários. Há uma distância entre nós e o texto, nós e o contexto do texto, nós e os autores do texto. E o texto é muito maior do que a gente pode compreender, do que a gente pode assimilar. A gente não consegue esgotar os significados e os sentidos no texto. Algo que é muito caro para mim, eu não estou dizendo que qualquer significado importa e que você pode ler do jeito que você quiser, até porque já eu sabia que eu ia tocar nisso. Até porque ninguém escreve uma carta esperando para outra pessoa esperando que ela leia do jeito que ela quiser. Você está querendo comunicar alguma coisa objetivamente. Exatamente. Mas é óbvio que também a gente não tem como acessar absolutamente o sentido dos textos. É óbvio que há textos, como poesias e tal, em que a ideia é trazer essa abrangência de significado, essa liberdade de leitura. Mas há outros que não. Mas, enfim, já falei bastante. Basicamente, o que eu acho, o segundo ponto importante, é essa noção de que nós somos menores que o texto e nós temos uma distância em relação ao texto. Cara, e isso deve nos colocar numa postura humilde. Deixa eu quebrar o ritmo aqui da seriedade rapidinho, porque eu lembro de uma história, mano, se eu não me engano foi o Rael que me contou. Porque aconteceu uma coisa no Facebook, cara, eu lembro disso até hoje, é impressionante. O Rael nem deve lembrar, eu acho que foi ele que me falou. Porque a gente fica nessa pira, muitas vezes, de imaginar, né, que a gente consegue deslocar tudo aquilo que está no texto para hoje, né? Tipo, a gente fica nessa pira da literalidade do texto e tal, todas essas coisas, como você falou, desse distanciamento. A gente tem que lembrar que a gente está distante culturalmente, socialmente, economicamente, geograficamente, linguística. A gente está distante em diversos sentidos daquilo. Uhum. E aí aconteceu um negócio na época da nossa faculdade, eu não vou citar nomes aqui, mas que rolou um post no Facebook sobre a velocidade das marginais em São Paulo. Aí um moleque foi e comentou assim: mas se fosse Jesus, o que ele escolheria? O que ele faria? Aí o cara foi e comentou assim: mano, Jesus andava de burrinho, ele nem carro tinha, você tá louco? Como que ele vai saber? Como que a gente vai saber o que ele faria, tá ligado? Ele andava de jegue, mano, não tem como saber. E aí, tipo, a gente fica nessa pira, né? Se fosse Jesus, o que ele ia fazer? Mano, tem coisa que a gente vai ter que fazer, porque a gente não tem como saber, né? Tudo. Uhum. Como o próprio João fala, né? Se tudo fosse escrito, tudo aquilo que Jesus fez fosse escrito, não teria livros no mundo que coubesse. Então a gente sabe que nem tudo que ele fez foi escrito. Então tem muita coisa que a gente não sabe, mano. Isso é algo que a gente precisa ter na cabeça. E digo mais, os evangelhos, por exemplo, são escritos cada um pensando nessa atualização, nessa aplicação, nessa contextualização. Volta e fala com outra palavra, que essa palavra tá cancelada. Palavra proibida. Não, mas não é uma atualização, mas a palavra tá desgastada, tá bom. Isso, a palavra foi mas cancelada nessa contextualização
na contextualização da sua comunidade de fé. Então, Sim, por isso que a gente vê, por exemplo, algumas diferenças, e elas podem ser explicadas, as diferenças entre os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, muito por essa tentativa de aplicabilidade para o seu contexto. Então, vou dar um exemplo básico. Mateus diz que Jesus está no Sermão do Monte e ele sobe o monte para falar. Lucas fala que ele vai para a planície, dá uma ideia de caminhada. Claro, Mateus está escrevendo para uma comunidade judaico-cristã. Lucas está escrevendo para uma comunidade grega cristã. Para o grego, o discurso oficial é feito, no exemplo dos peripatéticos, né, caminhando, e é feito no chão, na planície. Para o judeu, não. O ensino formal é feito sentado num monte. Então, cada um coloca de um jeito. Jesus foi pro... Aí tem... Não, Jesus foi pro montinho, só que tinha uma planície lá em cima e tal. Os caras ficam tentando arrumar solução pro negócio. Ele senta mais alto para aqueles que estão abaixo dele aprendam e ouçam. Aí o cara fica... O cara começa a tentar arrumar, mas basicamente uma contextualização para sua realidade ali. Então, os próprios textos bíblicos que a gente tem já são contextualizações, adaptações inspiradas pelo Espírito Santo. Que a gente não tem a mesma liberdade que os autores bíblicos tiveram para fazer essa contextualização. Isso precisa ficar claro. Só para deixar claro. Existe uma diferença grande aí entre o testemunho apostólico e o que nós fazemos. Então, mas só quis exemplificar. O Davi estava falando sobre essa ideia do texto é maior que nós, né? Quase como uma segunda dica. E bate no que eu tinha pensado como segunda dica, que a minha fala seria a sua leitura da Bíblia é uma leitura da Bíblia. É uma leitura da Bíblia. Mas tentando juntar as duas ideias, né? O Bruno uma vez pregando, bendito seja, o judeu fala o nome do homem, tem que falar o bendito antes. Mas o Bruno estava pregando uma vez, ele falou assim, que o Deus da Bíblia não é o Deus das certezas, porque a própria Bíblia ela é complexa, conflituosa, plural e com muitas camadas. Então, o mesmo texto, você vai ver que tem uma camada econômica, uma camada social, uma camada teológica, uma camada tal, uma camada tal, várias camadas. Então, isso já não é um texto simples. Ele é quase como se fosse aquela parada que tem vários hipertextos, assim, que você vai linkando e vai abrindo aba. Ele é um texto conflituoso. Você tem uma tradição de provérbios que ela é bastante meritocrata, ouça, é fácil e vai ali acontecer, e tem uma tradição ali de Eclesiastes que ela já não é isso, ela já é uma outra tradição, e está na Bíblia, é conflituoso, tem tradições teológicas em tensão ali. Ela é plural, porque ela tem muitas vozes, ou, por exemplo, para quem é dessas pesquisas mais de fontes, né, tipo o Júlio Zabatiero, tem aí várias fontes aí que escreveram a Bíblia ao mesmo tempo e juntas. Então a gente tem uma narrativa ali, por exemplo, de crônicas, que é a mesma contação de história da narrativa ali que tem em Reis. Então você fica assim, caramba, ela é plural e, além de tudo isso, né, ela é complexa. Ela é complexa. Até hoje eu fico ali olhando e falo assim, eu sou o que sou, ou eu sou. O texto ali de Êxodo. E não tem consenso nem entre os rabinos que falam em hebraico fluentemente. Mas tudo que rabino não tem é consenso, né? Exatamente. É uma coisa que eles gostam de brigar e discutir. Mas, tipo, então a Bíblia é um texto muito maior que nós. O texto é muito maior que nós. Eles veem isso como uma virtude, a gente que acha que é ruim. É extremamente virtuoso. Eu não acho ruim. Eu acho animal. Então. Acho louco. Mas então, dessa ideia que o Davi trouxe, né, e essa contribuição do menino Brugman, eu acrescento, então, tipo assim, a sua leitura da Bíblia é uma leitura da Bíblia. Não sente para ler a Bíblia achando que os seus insights sobre o que você teve do texto é a única possibilidade, e eu vou até adiante. Não acho que você tá tão certo assim, não. Vai com o pé atrás, vai com uma pulga atrás da orelha. Porque é um texto muito, muito difícil. Uma vez o Ed René, ele disse, né? Eu vou mudar o nome, porque pode assustar alguns. Uma vez um teólogo paulista de Santos, ele disse que quem leu, por exemplo, o Entendes o que Leis, do Gordon Fee, no mínimo, não falaria que a Bíblia diz com tanta certeza. Quem leu esse texto aí,
que acho que é um ponto comum entre todas as pessoas que são assim, que lidam com o texto bíblico. Quem leu isso nunca vai vir aí com o peito estufado, falando, ó, é isso aqui que a Bíblia diz e blá blá blá. A gente Porque consegue ver que tem entendeu bastante gente que, que não leu, né, mano? inclusive, A gente mas, consegue mas ver. Fica aí, o. ótima indicação de leitura. E tudo quanto é seminário, usa isso aqui. Isso aqui não é coisa, liberal, o pessoal de A ou de B. Não, isso aqui, todo seminário usa isso aqui. Ponto comum. Esse Apesar livro de, é ponto comum. apesar da gente ver na internet é que tem muitos alunos que não leem, mas os seminários usam, né? Apesar dos alunos não lerem. Tem uma galera aí que é cheia de Mas certeza, é aí, impressionante. ô João, pegando então essa parada do Davi, né, de o texto é maior que nós, todos esses acréscimos de teólogos respeitados, acho que a gente pode dizer isso. A sua leitura da Bíblia não é a totalidade das leituras da Bíblia. E quem me ajudou nisso aí foi o Juan Stan, o Davi. A gente estava conversando o texto dele agora recentemente, e ele disse que ele é um Hermenêuticas e teologia. Exato. Ele defendeu os protestantes e a reforma, porque ele disse que quase que o vírus que tem por detrás de todas as solas da reforma protestante é o vírus da libertação, da liberdade. E aí ele foi explicando, e aí, por exemplo, só na graça. O vírus da libertação ali é que no só na graça você está liberto de todo o legalismo. Só que quando ele falou sobre esse vírus da libertação no só da escritura, ele fala assim, ó, a Bíblia é a única autoridade. Então, a sua leitura está relativizada diante da Bíblia. Então, é a Bíblia a autoridade, não a sua leitura sobre a Bíblia. Então, o que o João leu da Bíblia, falou, mano, é isso aqui, blá, 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 eu vou falar assim, vamos ver, né? Não, mas a Bíblia diz que... não, vamos ver, porque a Bíblia é a Bíblia, né, amigo? Então, você é alguém que está lendo. Esse é o ponto principal, porque quando a gente trabalha a partir da perspectiva hermenêutica, a gente entra nesse consenso e a maioria da galera vai chegar a uma conclusão lógica de que a minha hermenêutica é a minha hermenêutica, a sua é a sua, a do Davi é do Davi, e a gente pode tentar chegar num consenso aí em algo comum que as três conversam e tentam extremar a verdade disso. Mas o louco é quando a gente conversa com alguém e o cara fala assim, não, mas está escrito na Bíblia, e aí ele cita literalmente um versículo e ele não percebe que a intenção do qual ele está citando aquilo já é um ato hermenêutico e pode não estar fazendo o mesmo sentido para mim que faz quando sai da boca dele, tá ligado? Tipo assim, ele cita o texto literalmente como se fosse literal, só que ele tá com uma ideia toda carregada para poder falar aquilo, ele tem uma intenção quando ele fala aquilo, por mais que ele esteja sendo literal na sua citação, ele já está exercendo de hermenêutica ali, o cara não percebe isso. E aí você vai questionar um cara desse e falar, então você é contra o que a Bíblia diz. Pô, calma, não é bem assim, né, amigo? A sua própria... Eu sou contra o que você diz que a Bíblia diz. Tipo, você não precisa mano, nem pensar nada, você pode só ler literalmente, você já está interpretando, você já está com a sua visão de mundo imposta naquilo que você está lendo e você já está fazendo uma interpretação. Ô, João, é muito libertador, velho, esse papo do Juan Stan, quando ele mete é a Bíblia. É a Bíblia, calma aí, é a Bíblia. Se não é a fonte de autoridade. Um católico que estiver ouvindo a gente agora vai dar uma incomodada. O católico tem 3 fontes autoritativas. Ele tem a tradição, ele tem a Bíblia e ele tem as sedes e o magistério. Sim, Exatamente. O magistério. Mas eu, como sou protestante, não me orgulho tanto hoje vendo aí o laço que tá dando. Mas eu que sou protestante, falo assim, meu amigo, calma lá, que é a Bíblia. Então, o Davi está certo nessa dica. Não sente para ler a Bíblia pretendendo se impede igualdade com o texto. O texto é maior que você. Porque ele é complexo, ele é plural, ele tem muita camada, ele é conflituoso, ele é difícil. E mais, a sua leitura da Bíblia, ela não pode ter o mesmo grau de autoridade da Bíblia. Por isso que isso demanda da gente, e aí eu vou emendar na 4ª dica, depois vocês colocam na 3ª dica, na verdade. fez o sermão padrão, né? 4 pontos. Dá uma, não, vou na 3ª, vou emendar depois a 3ª ele conclui, já. ora. Inclusive, só um parênteses. Você precisa entrar agora direto? Não, então deixa eu só falar um negócio antes. Pode falar. Não, é que já a gente vai falar mais algumas dicas aqui, mas a gente tá botando um pouco de medo quem vai ler a Bíblia, né? Eu não tenho dica não, eu só quero meter o louco, só quero botar confusão na cabeça dos outros, eu quero confundir a galera. Senão a gente cai naquele erro da parábola da porta do Carlos Mester, né? Mas antes de botarmos o pé no chão, de tentar ajudar as pessoas a lerem a Bíblia e reaproximá-las da Bíblia, vamos continuar desse papo aqui um pouco. No próprio Entendes o que Lês, ele ilustra isso da seguinte maneira, e isso foi muito vivo na minha vida, porque o pastor na minha antiga igreja, numa das minhas antigas igrejas, eu fui de 2,
falava muito assim: a Bíblia você não tem que interpretar. A Bíblia você lê e obedece. Tá escrito, você faz. O que está implícito nessa fala? A pessoa deduz que existe uma leitura sem óculos nenhum. Existe uma leitura que não é interpretação. Existe uma leitura pura do texto. Isso não existe. Não existe leitura pura do texto. Por isso que hoje em dia, por exemplo, quando você vai ver em textos mais recentes, não se fala mais em interpretação da Bíblia, fala em leitura da Bíblia. Porque toda leitura é necessariamente uma interpretação. O resultado, a forma de responder à má interpretação não é ter interpretação nenhuma, porque isso não é possível, é ter uma boa interpretação. E aí que o Gordon Field e o Douglas Stuart entram, entendem o que lês, eles ajudam nesse sentido. Então, não existe leitura pura do texto, não existe negócio, quando o cara fala, a Bíblia é clara, a Bíblia diz, é claro que eu acredito que a Bíblia tem algo claro que a gente vai seguir, que a gente vai obedecer e tudo mais. Mas, geralmente, a postura com que a pessoa fala é: eu li, porque eu li de maneira pura. Nada interferiu na minha leitura, nada interferiu com os óculos que eu leio, nada, absolutamente nada. Cara, para começar, você já lê a Bíblia em português, então já tem um óculos aí. Você já está lendo com um óculos do tradutor. Então, a gente volta na questão da distância. Então você lê lá, felizes os que choram, que eles serão consolados. Felicidade. Quando a gente lê a palavra felicidade, a gente vai lá, pega o dicionário em português e lê o que a palavra felicidade significa. Muitas vezes isso até dá para funcionar, mas a palavra felicidade no texto do Novo Testamento não é felicidade no contexto moderno. É felicidade naquele contexto de lá. E tem mais, no grego é uma coisa, no hebraico é outra. Só que o Mateus, por exemplo, fala com uma mente muito hebraica. Então, quando ele está falando de felicidade, ele está falando o conceito de felicidade muito do que tem no Antigo Testamento. E Mateus usa bem-aventurado de um jeito. Nos profetas está de um jeito um pouquinho diferente. Se Paulo usa, se fulano usa, é um outro jeito. Cada um usa. Verdade em João é uma coisa, verdade em Paulo é outra. Então, assim, aí a Bíblia, sistemática já está se coçando já, né, com a gente. Exatamente. Quando você vai ler por todo mundo. Exatamente. Quando você vai ler puramente dogmaticamente, você tem que achar uma conexão entre tudo. Assim, quando você faz essa conexão sem essa sensibilidade de pluralidade, de polifonia, de diversidade nos textos, você acaba aviltando, assim, aviltando não, mas violentando o texto, tá ligado? E isso é um problema. A gente coloca coisa em cima do texto. Então, o que eu queria complementar nesse ponto era exatamente isso de não existe leitura pura. Toda leitura é uma interpretação. Então a gente volta em todos os pontos que a gente já falou. Existe uma distância, a Bíblia é um lugar de encontro com... Aliás, a Bíblia é um lugar de encontro com Deus, a gente volta na parte mais... para aproximar as pessoas mais do texto. Né? Mas eu acho que é esse paradoxo, né, de proximidade e distância ao mesmo tempo, né, convivendo juntas. É bizarro porque, assim, se a gente traça um paralelo para como a gente lida hoje com as nossas relações, né, mano? Eu não sei como é que vocês enxergam isso. Mas, por exemplo, o próprio fato da gente ler textos hoje, no nosso contexto, a gente faz esse exercício que a gente está querendo propor para ser feito com a Bíblia sem problema nenhum. Por quê? Quando a gente lê um jornal, quando a gente lê um blog, a gente lê uma coluna, lê um post no Facebook, sei lá, o que quer que seja, a gente tá inserido no contexto que o cara tá. A gente tá falando a mesma língua que ele tá. A gente tá no mesmo período de tempo que ele tá. A gente compreende as camadas sociais que ele também compreende. Então a gente tem a capacidade de ler um texto e falar assim: esse cara tá usando de um viés tal para poder falar isso. Ele tá com viés ideológico. Ele tá distorcendo aqui um fato para poder dizer aquilo que ele quer alcançar e tal. A gente consegue desvendar textos que a gente lê hoje, a gente consegue chegar nessa profundidade muitas vezes do que está por trás daquilo que está escrito, porque a gente está inserido no contexto temporal, no contexto social, não que às vezes na mesma camada social, mas de compreender as camadas sociais que nos cercam. A gente está no mesmo contexto linguístico, no mesmo contexto de tempo, geográfico e tudo isso. Então, como é que a gente lê um texto de 2000 anos atrás e quer dizer que ele está sendo extremamente literal hoje, se a gente não está inserido naquele contexto, nessas diversas camadas? Isso é algo que a gente vive, que a gente faz todo dia com os textos
que a gente lê, que são escritos agora, e a gente tem que se desconectar dessa realidade e tentar entender aquele contexto onde o texto foi escrito para poder alcançar essas camadas, né? Porque o texto ele é recheado do seu contexto. Um texto que, por exemplo, bem-aventurado, felizes são aqueles que choram. É um versículo simples, mas ele reflete questões sociais, questões políticas, questões de relação, sabe, diversas questões que estão inseridas ali que a gente está extremamente desconectado porque a gente não viveu aquela realidade presencialmente. Então a gente vai ter uma dificuldade gigante de poder entender isso por completo. Não sei se vocês conseguem me entender. isso. Sim, só uma coisa que eu esqueci de falar, eu vou passar a palavra para o Israel, que já vai para outro ponto, é que a leitura bíblica não foi sempre a mesma. Por exemplo, coisas que nós criamos hoje, os pais da igreja não criam, e a igreja medieval não cria. A forma como a gente lê certo texto hoje, as pessoas não leram sempre ao longo da história do mesmo jeito. A pesquisa e a teologia bíblica, ela se desenvolve. E aí a teologia sistemática, que é que constrói sistemas para entender a fé e tal, ela vai se desenvolvendo também, ao passo que a teologia bíblica também se desenvolve. Então, por exemplo, a gente não tinha um monte de informações sobre as línguas, sobre a reconstrução do texto, porque a gente não tem o pergaminho original, a gente tem um monte de manuscritos, que cópias, descópias, descópias, e que a gente consegue fazer reconstruções confiáveis, com questão pensando em probabilidade e tudo mais. Então a gente tem a pesquisa vai se desenvolvendo, a gente tem informações novas sobre os contextos. Então, um exemplo claro são os manuscritos do Mar Morto, que não tem 100 anos que descobriram o manuscrito do Mar Morto e trouxe textos antiguíssimos. Por exemplo, tinha um rolo de Isaías que ajuda muito a gente quando a gente vai ler na pesquisa, porque o rolo de Isaías que encontraram era quase igual ao rolo de Isaías que a gente tinha, a partir da reconstrução da crítica textual e tudo mais. Então, a teologia bíblica se desenvolve, os estudos linguísticos se desenvolvem, a arqueologia se desenvolve, o estudo daquele contexto se desenvolve. Então as coisas vão mudando e a gente vai lendo com mais propriedade, a gente vai entendendo melhor os contextos e tudo mais. Então a distância, a gente vai, aos poucos, ela vai sendo diminuída pelo estudo. Mas tudo que a gente consegue fazer é imaginar. E aí é algo bom. É a gente imaginar com boas ferramentas que a gente tem hoje à nossa disposição, muito melhores que, por exemplo, Lutero tinha nas mãos. E a gente hoje tem muita coisa muito boa. E a gente consegue imaginar com propriedade. Mas a gente não pode esquecer que a gente precisa imaginar. E a imaginação tem esse limite. A gente tenta. A gente faz o esforço de imaginar. Fala aí, Gel. Mano, não, eu ia pegar esse ponto, eu tô amarrando aqui o que a gente tá falando para dar passos muito práticos. Uma mudança que a gente poderia sugerir para você, na sua leitura, ao invés de falar de certo e errado quanto à Bíblia, fale de plausível e implausível. Isso já muda muita coisa. Eu estou te dando esse exercício, ou estou oferecendo para você esse exercício, porque é o que eu faço na minha comunidade lá. Eu, como pastor, desde a primeira EBD, se você é um bom batista, você sabe o que eu estou falando, desde a primeira EBD, eu falo com eles isso. Não vamos trabalhar em leitura certa e errada, porque como a Bíblia é um ponto de encontro, eu não posso sair botando o pé na porta e falar... Começou a falar esse negócio problemático aí, até travou. Você cita a denominação te caça, filho. Enquanto o Jael não volta aí, só Machucou? Então vai. Me cancelaram. Caraca, mano, o inimigo se levantou aí, ó. Me cancelaram. Vai, fica falando desse negócio que não tem certo e errado, relativista. Não fala vai, não fala o nome da convenção, pecador. não, filho. Não fala o nome da denominação, não, que a denominação cobra. Vai, continua de onde você estava. Mas então, a gente está trabalhando nesse sentido porque é menos conflituoso com outras pessoas e com esse fato. Existe uma pluralidade, isso mesmo. Por exemplo, o F.F. Bruce, ele é um cara que usa muito o método histórico gramatical, que é o cara da Vida Nova. E se você pegar... Davi? História gramatical, se for gramaticão. Gramatical. Ele usa o método histórico gramatical. É um método muito utilizado e muito conhecido, talvez o mais conhecido. Mas se ele for analisar o Lucas 7, ele vai ter uma conclusão com algumas diferenças de um cara muito sério que chama José Tolentino Mendonça,
Porque ele usa o método histórico narrativo, que vai ter uma conclusão muito diferente do cara que usa um método histórico crítico. Tipo, a gente precisa se aproximar nesse reconhecimento. A Bíblia é maior que nós. Vai com calma. Se você sentar para ler a Bíblia com essa postura já de que eu estou descobrindo a verdade absoluta, isso vai ser muito comprometedor para o encontro com Deus. Deus não se encontra com arrogantes. Deus não se encontra com prepotentes. Seja humilde. Seja humilde. E diante desse texto, já diria aí que talvez o maior presente da história e da religião judaica é ter sido organizado ao redor de um livro. Eles não tinham templo, eles perderam reis, eles perderam tudo isso. A contribuição para a história do mundo é um livro. Então vai com calma, mano. Tem muita coisa aí. E aí eu emendo nisso, porque o que então protege essa humildade? Ler a Bíblia comunitariamente. Então, antes de abrir o livro, faça assim, questão de ter pelo menos mesas na sua cadeira para outras pessoas sentarem. Eu, por exemplo, troco muita ideia com o Davi. A gente já teve muita concordância e a gente já teve uns pega-pau pesado também, que o Davi vem falar um negócio, não, irmão. E a gente já teve muita concordância e você já errou muito nas suas leituras. Foi isso que aconteceu. Aí é mole, né? Mas isso foi muito legal, cara, lá na IBD esse domingo, porque eu peguei um texto assim que eu achei que era o melhor insight que eu consegui ter no texto de Êxodo. E aí eu, soltei. Aí veio um jovem lá, que ele é seminarista também, e ele veio muito respeitoso. Irving, irmão querido. Veio muito respeitoso. Ele, olha, Zé, não sei se é isso aí não. Aí ele começou aí eu falei, não sei se é... E isso é o que protege essa humildade. É o que enriquece esse ponto aí de encontro com Deus, entendeu? Então, leia a Bíblia comunitariamente. Vai sentar aí, senta. Deus não deu conhecimento só para mim, Israel. Ele se derramou por mim, pelo Davi, no João, no Pedro, na Maria, na Andréia, na Gabi. Troca esses conhecimentos. E aí, nessas trocas, você vê numa hora ou outra aí o que é plausível e o que não é plausível. Tem coisa que o Davi já me falou. Israel, não... acho que falta tal coisa. E tem coisa que a gente falou junto. Eu acho que esse negócio aí tá maneiro. Entendeu? Então, eu diria para esse terceiro ponto, antes de abrir a Bíblia. Deixa eu fazer uma sugestão para vocês. Se estiverem mais, já complementa logo aqui para a gente depois migrar para a segunda fase. Que eu acho que é menos extensa, mas para a gente não estender muito também aqui para os nossos ouvintes. Tá bom. Mas fala aí, Davi. Eu ia falar que o mesmo Espírito Santo que inspirou o texto, ele move a comunidade. A vida da igreja, ela é movida pelo Espírito Santo. Então, é na vida comunitária que a gente precisa ler o texto. E isso é uma profecia gigante para o nosso tempo. Porque a gente é muito individualista. A gente é muito acostumado a viver só. A ler a Bíblia sozinho e tudo mais. A Bíblia, no período do Novo Testamento, por exemplo, a Bíblia era lida. Ela era lida em voz alta por alguém na comunidade. A comunidade ouvia. Só não tinha um rolo que pegava em casa e lia em casa sozinho. Não, era um rolo, uma carta, alguma coisa entregue a alguém, um leitor oficial ia lá, lia para a comunidade em voz alta e eles compartilhavam a partir daquilo. Nas sinagogas também era assim. Eles liam, abriam o rolo do dia e lia em voz alta e aí o rabino explicava aquele texto. Então, a Bíblia é feita comunitariamente, ela é plural, ela é construída por um povo e é feita para um povo. Então, a gente precisa ter isso em mente. A leitura precisa ser comunitária, a gente precisa ouvir as pessoas. É claro que você vai ter as tuas opiniões, as tuas percepções. A questão existe um limite, que é o texto. O texto que você está lendo é um limite importante. Porque a gente, por conta dessa desculpa de... Não, a gente faz leituras plausíveis. Oi? Começou, Davi que veio pegar pau comigo nessa hora aí, que ele ficou, não, mas nem é o grande problema, não. Mas é assim, tipo, existem leituras plausíveis e leituras não plausíveis. Só que, por conta... E isso acontece muito em tudo na nossa vida. Eu vejo reality show. Big Brother, A Fazenda, porque entretém, entendeu?
Eu gosto de ver. Débora diz que é um. Débora é minha esposa. Débora diz que é uma experiência antropológica. É uma boa desculpa pra gente falar que a gente vê. Um estudo Um estudo. sociológico. Cara, e o pior, que realmente Eu quero entender a juventude. Lógico. Cara, mas o pior é que realmente mas é mais que isso, né? Hermenêutica social. Hermenêutica social. Pior que até é útil mesmo. Eu tirei várias aplicações vendo, ou entendimentos vendo. Mas não é por isso. A gente vê porque é entretenimento mesmo. Mas, por que eu ia citar isso? Ah, tá. A gente vê muito dessas posturas, inclusive nesses reality shows é muito comum. A pessoa não. Ela fala, tá bom, a minha opinião é a minha opinião, a sua opinião é a sua opinião, a sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade, cada um fica com a sua. Quando a gente vai para a leitura bíblica, isso pode se tornar uma desculpa para a gente falar, não, eu li desse jeito. Ah, você discorda? Tá bom, você fica com a sua opinião, eu fico com a minha. Então, mas há leituras que não são plausíveis. Então, se o cara pega o texto e diz lá que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, e ele está dizendo que eu posso fazer qualquer coisa com Deus, e eu posso mandar meu vizinho se matar e expulsar o cara que trabalha comigo, bater em alguém, eu posso todas as coisas, porque Deus está do meu lado independente do que eu fizer. É uma leitura muito comum. Só que é uma leitura que não é plausível. Por quê? Quando você lê o texto, você lê o contexto, você lê os textos anteriores e posteriores, você entende a linguagem de Paulo, você lê com cuidado, você vê que não faz sentido dentro do contexto do texto, dentro do texto bíblico em si. A gente vai falar sobre a interpretação, né? Então, a leitura comunitária é muito importante, e é muito importante a gente estar disposto a ouvir o que as outras pessoas estão falando, colocar as nossas leituras à prova, a gente lê comunitariamente, compartilhar a respeito da nossa vida, e isso também ilumina a nossa leitura bíblica. Entra nessa leitura comunitária a história da igreja também. A história da igreja faz parte da história da nossa vida como comunidade. Teve gente que interpretou a Bíblia antes da gente. Boa. Isso que eu queria pontuar, que eu acho que é importante. Muitas vezes a gente fica nessa de é uma leitura plausível, uma leitura não plausível, e eu sou um dos caras que fala disso. Você não tem a interpretação, você tem uma interpretação, pode ser boa, média ou ruim, mas você pode ter propriedade nessa interpretação ou não. E isso ajuda a gente, inclusive, a gente, beleza, eu me posiciono, essa é a minha leitura hoje, agora eu acho que essa é a melhor leitura. E quando a gente sabe que o texto bíblico tem algumas, na própria teologia, às vezes tem interpretações, já você olha e você fala, pode ser isso aqui ou isso aqui. Você vai ter que fazer uma opção. Porque você não tem como concluir o que é. Então, tipo, há leituras plausíveis. E você vai ter que fazer a opção da sua leitura. Mas quando você assume essa postura, você também está disposto e disposta a falar, pô, amanhã você lê um novo livro, amanhã você teve uma nova informação a respeito daquele tempo, amanhã você tem uma nova leitura daquele texto e fala, caramba, realmente aquilo que eu falei ontem parecia fazer todo sentido, mas com essa informação nova não faz tanto sentido, talvez essa outra aqui é melhor. Então, por exemplo, a gente tem no campo da teologia muita gente que mudou de opinião ao longo do tempo. Agora, que aconteceu agora, entre Davi e Natan, mas nem que aconteceu agora. Você chegou e falou assim, em Mateus Jesus sobe a montanha, em Lucas Jesus está numa planície. E aí eu já falei assim, eu sei porque ele está numa planície. Aí quando o Davi falou por que ele está numa planície, eu falei, eu não sabia que era por esse motivo, eu achava que era outro. Porque o Johan Phoenix, ele pega esse texto e ele fala aqui, Ivo Storniolo, ele fala assim, Jesus ele vai para uma planície em solidariedade com os coxos e aleijados que seguiam a ele. Porque Lucas tem uma profunda empatia com a classe mais doente e inacessível da sociedade. O Davi vem e fala assim, porque o método grego é aquele de ensinar caminhando. Plausível, os dois são plausíveis. Os dois são leituras. Ele falou plausível. Isso com informações... Vou bater o martelo aqui. É plausível. Boa. Então, o Koenigs fala isso com informações de Lucas. O que eu tô falando, quem falou foi o Brian Kibuuka. E ele fala isso com informações com comparação com outros textos iguais aos evangelhos, ou parecidos com os evangelhos, na literatura do tempo que os evangelhos foram escritos. Então, eles têm fontes, são fontes apropriadas. E você tem opiniões diferentes.
Agora, Sim. não dá para alguém chegar para a gente e falar, não, Jesus, ele foi para uma planície, porque é óbvio que Porque não tinha morro em Jerusalém, não tinha é, morro nenhum lá, tava tudo reto. um Então cara chegar e não falar assim, tinha o que não, Jesus foi escrever. para a planície porque ele já estava, assim, anunciando de que você precisa ter uma sociedade reta. Que a terra é Tipo, não faz plana. sentido, Que a terra é plana. Ele foi entendeu? pra planície porque a terra é plana. Isso é o que ele Ó, quis dizer. não Imagina, dá, né, né, uma mano? interpretação dessa. Mas, mano, então vamos resumir assim em talvez posturas que eu vou falar para você à luz de tudo que a gente falou. Seja aberto, Resumão. seja aberto, porque a Bíblia é um livro que é um ponto de encontro. Ela é um Sim, livro isso é para te colocar importante. em relação. Seja Isso. aberto. Leve seus afetos, leve suas emoções, suas dúvidas, suas angústias. Leve o que você acha de errado do nosso tempo e coloca ali na Bíblia, enquanto você lê e ora, vai levando tudo isso para Deus. E aí você vai tentando entender. Então, seja aberto. Não seja um cara fechado, assim, lendo a Bíblia só você. A Bíblia é um livro que é um ponto de encontro. Seja aberto, seja humilde, porque a Bíblia é um texto que é maior que você. Só A nesse Bíblia é maior ponto que um aí, você. rapidinho, fazer um negócio que eu pensei na hora que o Davi falou e acabou que eu esqueci de falar. É muito louco que a Bíblia é um livro, um ponto de encontro, né? Ela promove uma relação sua com o divino, com a palavra dele que está descrita e escrita ali. E é muito louco porque o Davi trouxe o lembrete, né? Nas nossas mentes, às vezes a gente esquece disso, que as comunidades primárias e os cristãos ali do primeiro século, o texto era lido em voz alta na comunidade e as pessoas ouviam o texto. Então, além do texto ser uma comunhão entre você e o divino, que se comunicou através do texto, ele é uma comunhão de você com o outro que está do seu lado, porque a gente tem que estar em conjunto para poder ouvir a Boa, palavra de Deus. boa. E aí, isso e recebe a iluminação e tal, tudo isso faz mais sentido e se encaixa, né? Então, são os três sejas. Seja aberto, seja humilde e seja comunitário. Quer ler a Bíblia? Antes de você abrir assim para ler, você está com ela aqui, aí você vai abrir, vai aberto, vai humilde e vai comunitariamente. Eu sei que você precisa ter os seus momentos de leitura individuais, mas lembre, tenha sempre assim uma imagem na sua cabeça, tipo assim, não, eu imagino uma mesa aqui, eu estou trazendo aqui a minha leitura, tudo mais, vou botar ver o que o João está achando disso aqui, ver o que o Uhum. Davi está achando disso aqui, e acho que essas três posturas são três posturas espirituais necessárias para quem quer ler a Bíblia. Ser aberto, ser humilde e ser comunitário. O nosso tempo ele é um tempo que, por conta das redes sociais, né, manos, ele hiperindividualizou e Uhum. ele afasta, porque ele dá ali a pessoa essa síndrome de detentor de conhecimento. Eu fiquei impressionado, porque eu vi gente do interior do Rio de Janeiro, no Meia, falando com total convicção de que estava tendo fraude nas eleições dos Estados Unidos por conta de uma foto que estava ali no WhatsApp. Ali. E aí eu fiquei assim, rapaz, ele sabe, a pessoa sabe, mora no Meia, no Rio de Janeiro, sabe, mas, tipo, Não, vai o mesmo. grau de importância dessa pessoa é tão grande que ela recebeu no WhatsApp dela. Sabe dela. Tipo Então, assim, tipo, a CIA investigou e mandou pra ela o documento. exato, exato. Recebeu uma foto de umas caixas abertas assim, tá vendo? Tá rolando fraude. Eu falei, nossa, mas você chegou a ler. As caixas Aposto da que Amazon, você tá não ligado? chegou. Então, tipo assim, Dona Maria Antônia, da Tijuca, a senhora precisa saber o que está acontecendo. Não saia para comprar fruta na feira sem essa informação. Nós precisamos da sua é As ajuda. isso, eleições mano, é americanas estão isso. fraudadas. Mas assim, ó, Seja aberto, isso aí. seja humilde, seja comunitário. Agora, essa segunda parte do Davi, ele já até tá ali, ó, se mexendo, porque é a parte dele. É a parte do menino Davi, que é a Deixa, parte do abriu a Bíblia. deixa eu só fazer um Agora, você adendo, cara, que eu tive uma experiência um tempo atrás de um cara que eu sigo aí e tal, nas mídias sociais. Ele tá fazendo live hoje em dia na plataforma de streaming aí, e eu tava no chat dele assim, tipo, participando da live dele, ele falou assim: "Hoje eu quero conversar com profissão diferente. Manda aí sua profissão no chat que eu vou escolher". Aí eu meti: "Ah, eu sou pastor". Aí o cara entrou em choque e falou assim: "Eu não acredito, velho. Não acredito que você é pastor, você tá mentindo pra mim. Vou te chamar aqui, se for mentira, você vai ver". E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele um tempinho assim, tá ligado? Foi uma experiência muito bacana, mano. Tinha umas, sei lá, link aqui 600, embaixo.
tinha umas 600, 700 pessoas vendo e, tipo, foi muito Caraca, louco. mano. E é, tipo assim, uma galera que não tem João acesso a famoso. esse tipo de gente, tá ligado? Uma galera que, às vezes, nunca conversou com um pastor na vida. Então, foi muito legal. E aí, na nossa conversa, ele falou pra mim uma análise que ele tem, assim, observado nas mídias sociais, e eu acredito que a gente compartilha da mesma coisa. Ele falou, cara, o problema é que as mídias sociais, elas causam um mal-estar hoje muito grande. E a gente vai lembrar que o Isaac falava isso da gente, ele queria estudar sobre isso, como ela molda a nossa sensação de bem-estar e como a sociedade está organizada por pequenas bolhas que a gente está inserido dentro das nossas redes. E ele fala, cara, se você parar para pensar, velho, o Brasil é gigante. O Brasil, a maioria da população é do jeito que você vivia o teu anos 90, cara. Você vivia os seus anos 90, tinha aquele tiozinho que ia pro bar, que ia pro boteco, o tiozinho que ia na igreja e depois ia pro boteco, o tiozinho que ia do boteco pra igreja, o tiozinho que não sei o quê. Tipo, nos anos 90 parecia que a coisa era mais simples, a gente estava mais conectado. E por que que eu tô trazendo esse exemplo aqui? Porque a gente está inserido nesse contexto hoje, onde as mídias sociais moldam essa nossa planície, vamos usar esse termo que você usou, essa nossa planície social, onde a gente convive, é moldado pelas mídias sociais, ao mesmo tempo que se a gente parar para perceber nas nossas próprias comunidades, a gente vê que a coisa não é bem assim. Porque a gente consegue perceber em grandes debates e em pessoas que são relevantes no Twitter e no YouTube, e bababá, e nas grandes igrejas aí, debatendo ferozmente, gritando e falando que detém a sã doutrina, a verdade da Bíblia, a interpretação correta e tal. E a gente consegue perceber, e a gente muitas vezes está anestesiado por essa situação midiática, e isso é extremamente prejudicial, porque se a gente parar para pensar e olhar para nossas comunidades, a gente vai começar a perceber que aqueles irmãozinhos que sempre tiveram uma vida devota, uma vida de leitura, uma vida de oração, eles são os caras que têm humildade, os caras que olham para o texto com responsabilidade, os caras que se aproximam do texto de forma comunitária com Deus e comunitária com os irmãos em volta. Então a gente fica, né, nessa vibe, tipo, caraca, mano, o que que tá acontecendo? O mundo tá perdido. E a gente deixa de olhar muitas vezes para o real à nossa volta e a gente consegue perceber na prática que pessoas que se aproximam do texto dessa forma refletem na vida dela uma vida de humildade, uma vida de sabedoria, uma vida comunitária, uma vida Santos do dia a plena, de dia. paz, Santos do dia a dia. feliz. É uma parada muito louca, porque a gente cai nesse movimento de achar que tudo aquilo que a gente vê através das mídias é o reflexo de como a gente está vivendo hoje, e de fato é um recorte. É um recorte muito significativo hoje e molda as nossas relações hoje. Mas a gente consegue perceber também dessas dicas que a gente dá aqui, a gente já vê isso, meu. A gente já vê isso no diácono da nossa igreja, que é diácono lá há 50 anos, e o cara é um exemplo de humildade, um exemplo de sabedoria, de calma, de gentileza, de amor, de compaixão, de tudo isso que o texto faz com a gente, da forma como ele transforma a gente. Manda bala. É, uma coisa dentro disso, da questão da Não, simplicidade e tal, eu tô com um texto aberto aqui, que é de um autor, Boss, o último sobrenome dele é Hildo Boss, eu acho. Mas ele é brasileiro, num livrinho sobre leitura popular da Bíblia. E ele dá um exemplo que é interessante, que eu acho que ilustra isso que o João falou. Ele fala assim, certo dia, nos anos 60, numa comunidade pobre no interior do Brasil, um estudioso da Bíblia explicava a lei bíblica que proíbe comer carne. Está em Levítico, capítulo 11, verso 7, e em Deuteronômio, capítulo 14, verso 8. Dizia ele que esta lei nasceu no deserto, no calor forte, sem condições de obter sal. A carne de porco estragava e o povo que a comesse, naquela situação, poderia morrer. Esta lei visava defender a vida da comunidade. Escutando isso, uma pessoa ali presente disse, ali no estudo, disse, então hoje, com essa lei, essa mesma lei, Deus nos manda comer carne de porco. Diante do assombro causado por essa conclusão, o agricultor, com as mãos calejadas e com o rosto queimado pelos muitos anos de luta pela vida, explicou: hoje, a única carne que nós temos para nós e nossos filhos são os porquinhos que nós mesmos criamos. Se aquela lei era para defender a vida da comunidade, então para defender a vida de nossas crianças, Deus nos manda comer carne de porco.
Aleluia! Então, assim, a Bíblia ilumina, eu acho que é o Carlos Mestre que traz essa linguagem. A Bíblia ilumina a vida e a vida ilumina a Bíblia. A gente está falando aqui de dificuldades a gente está problematizando as leituras bíblicas porque o que é comum no nosso contexto é falar, lê a Bíblia, eu tenho interpretação e tudo mais, nananana. Essa leitura, ou uma leitura muito dogmática, muito fechada para o diálogo, ou uma leitura muito pobre e muito assim, eu tenho a revelação, eu tenho a leitura correta e tal. Pobre e Então por isso que a gente preguiçosa, está né? problematizando. O cara tem preguiça Preguiçosa. de avançar. Ó, só uma Mas pergunta, isso não. Davizão. Fala. Antes, que eu não sei quanto, né, como eu não pude participar na semana passada, que a gente vai até que horas? Até Porque qualquer coisa a 6h30. gente fica só nessa primeira parte, faz a parte 2 semana Até que vem, isso aí. 6h30. Até 6h30 é um tempo legal. Então Não, vamos ficar só nessa parte. só nessa parte 1, beleza? Desculpa aí, gente, vocês estão esperando a parte 2, volta semana que vem. Mas vamos ficar nessa aí. Semana que vem, a a gente pode assumir um compromisso, eu acho, de semana que vem fazer a segunda parte. Eu acho que Boa. rola. Esse assunto a gente pode voltar diversas vezes. Ainda tem muito Boa. assunto para dar. Mas aí, se a galera tá acompanhando aí, ó, eu tô vendo aqui rapidinho, antes de você finalizar, tem 5 pessoas aí que tá aparecendo aqui para mim que estão assistindo. Então, eu sou uma delas. Dá um salve aí no chat aí, a galera que estiver assistindo. O Rafael Espósito tá assistindo. Porque ele falou que esqueceu do horário, achou que era 6 horas, aí ele entrou aqui no chat. O Gabriel Moreno, o brother meu aqui, tava semana passada, tá hoje de novo, cara. Pô, obrigado aí pela presença. Valeu, Gabriel. Se tiver até agora aí. Então, quem tiver aí, manda um alô, manda um aviso aí pra gente poder saber. Se quiser mandar alguma pergunta, alguma frase de efeito, alguma letra de música, fica à vontade. A gente lê. Maíses Duarte, alô? Opa, essa daí é a patroa. Sempre presente. Beijo, amor, obrigado. Mas, o que eu tava falando é sobre a leitura, né? O cara que estuda, ele tá lá e ele foi dado por Deus para a comunidade, para auxiliar a comunidade na sua leitura. Então a gente está dando uma ênfase aqui falando de problemas na leitura. É coisas que. Olha, a leitura não é tão simples assim, não é algo tão besta assim que você pega a lei, você entende tudo e acabou. Mas isso é muito assim, para uma leitura dedicada do texto. É claro que na sua leitura devocional, você não vai ficar pegando 15 comentário bíblico, Atlas, vai ver a opinião de 30 teólogos e tal. É sua leitura devocional. É uma leitura pessoal, você com você mesmo, beleza. Ok. Aí, por mais que você tenha essas posturas, é algo mais simples. É algo direto. Se você não aplica exatamente como está lá, não tem problema. Mas uma coisa que ajuda é que quando você estuda o texto, nas suas leituras esporádicas, assim, mais devocionais, você já vai ter as informações e você vai encontrar aplicabilidades ali para a tua vida. E eu sou carismático. Então, eu acredito nessa leitura mais simples do texto, em aplicabilidades que o Espírito Santo vai nos conduzindo a ter. Então, muitas vezes, não é aqui, na tua leitura devocional, na nossa leitura devocional, muitas vezes, não é, tipo, a leitura mais cientificamente correta, com a melhor exegese e tudo mais, mas Deus usa mesmo daquelas leituras que não são as mais exatas e tudo mais, para comunicar a nós. Exato. O que eu queria... Lembrando, a gente fica falando dessa ideia, né, de é bom ter recursos para você fazer uma boa leitura da Bíblia, mas sejamos honestos, leva tempo, não cabe talvez na sua dinâmica do dia a dia você sentar para ler um texto. Eu conheci um teólogo aí que está 2 anos estudando Gênesis e não acabou ainda, 2 anos. Tipo, se você quiser uma precisão... Tá terminando Gênesis 2 agora. Olha aí. Tipo, imagina. Se você quiser ter uma precisão exegética, você tem que dedicar a sua vida para um projeto desse. O que nós só estamos colocando a Bíblia é um texto que é maior do que nós e por isso requer da gente humildade e comunidade. Porque quando a gente fala para você, seja aberto, seja comunitário e seja humilde, a gente está falando de posturas espirituais pelo qual o Espírito Santo vai falar com você.
Se a sua leitura da Bíblia precisa estar em consonância com o Espírito Santo, ele não senta com arrogantes. Eu já conheço gente que senta para ler a Bíblia para provar que o outro está errado. Que postura é essa, mano? Nossa, o maluco assim, estragou o coração. Não, vou ler porque eu vou provar que fulano está errado. Eu já vi gente ofendendo outras pessoas, inclusive por conta da leitura da Bíblia que outra pessoa fez. Esses dias, nessa onda de cancelamento que teve do pastor Ed René, eu fui ver no comentário, aí teve um comentário que foi muito engraçado, porque o cara fez um post simplesmente falando assim, depois do caso, né, quando o pastor Ed René ele fez a sua réplica, aí um cara foi lá e comentou assim, muito triste tudo que fizeram com o pastor Ed e tudo mais, aí um cara comentou assim, tem gente que fica chateado com o que falam de uma pessoa, e tem gente que fica chateado com o que falam da Bíblia. É aí que a gente vê onde está o coração. Eu falei, não, então peraí. Então você pode. Você não precisa. É justificável ofender alguém em nome de uma leitura da Bíblia. Tipo, isso atravessa o coração, mano. Que Deus que você encontra desse jeito arrogante, prepotente, bélico. Quem é bélico não é comunitário. Eu sou comunitário porque eu tô falando assim, João, eu preciso da sua leitura, irmão. Davi, o que você acha disso aqui? A gente sempre é comunitário porque precisa falar, gente, calma aí, vamos ver o que a tradição nossa, os nossos irmãos falaram na história. Não é possível que caiu no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, no Moneró, o insight sobre a Bíblia que ninguém nunca na história da igreja falou e pensou. Tipo, não é possível. E se aconteceu, provavelmente está errado. Se aconteceu, provavelmente está errado. Então, tipo assim, essas são posturas que você pode estar achando que ele está falando de simplesmente ciência técnica. Não, ele está falando sobre posturas espirituais, mano. Humildade, comunidade, abertura. Então, acho que esse ponto aí é muito, muito relevante aí de tudo que a gente conversou hoje, né, gente? E a gente fala isso também não no sentido de que a gente alcançou esse estado, né? Como se a gente tivesse, a dica para você chegar onde eu tô é assim. Não, mano, a gente fala isso como lembrete. O Rael tá lembrando eu e o Davi de fazer isso. E ele tá se lembrando, e a gente tá lembrando um ao outro. A gente tá falando assim, mano, a gente tem que tomar esse cuidado no nosso ministério, no nosso dia a dia, em toda leitura que a gente vai fazer isso. É por isso que a gente discute aqui e decide conversar. Se fosse pra gente só falar o que a gente acha, cada um fazia seu próprio podcast aí, seu próprio vídeo e botava na internet, né? Mas a gente conversa por causa disso. Isso é primeiro um lembrete e um assunto que a gente trata entre a gente. E isso é benéfico que a gente discuta e discorra sobre essas ideias que a gente tem, sobre como a gente pensa isso, para que isso seja cada vez mais presente na nossa própria forma de ler a Bíblia. Porque se tem uma coisa que dá vontade de fazer, é eu interpretar a Bíblia e dizer que essa é a verdade, mano. Eu tô com o microfone na mão no púlpito, quem que vai me questionar? Tá ligado? Eu tô no púlpito, cara. Sim. Eu tô lá em cima, tá todo mundo olhando pra mim, eu tô com o microfone na mão. Eu falo assim, ó, aqui tá dizendo isso, 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 isso. Vai tu e faz o mesmo. É muito fácil, tá ligado? Eu cair nesse erro. É muito fácil. Nesse sentido, eu acho vai, que Davi. que isso que a gente tá falando aqui, eu acho que, em resumo, a dica é não deixe de ler a Bíblia. Porque isso pode soar assim, entendeu? Essa é uma preocupação que está aqui comigo. Porque por a gente levantar essas questões, a gente não está dizendo que, olha, só lê a Bíblia se você tiver tais ferramentas. Então vai ser só lê a Bíblia se você tem bacharel em teologia. Então. Não, leia a Bíblia, leia. A questão é você ler com uma postura correta. Mas uma outra coisa que eu estava lembrando enquanto a gente estava conversando é de um textinho que a gente teve até no seminário, que ia virar livro, mas eu acho que não virou, do nosso professor Israel Mazakorati, que era a reconfiguração do ser. Um textinho assim. E ele falava do poder da narrativa. A Bíblia é 70% narrativa. E quando a gente lê as histórias, as narrativas bíblicas, a ideia é para que nós, como leitores, nos enxerguemos no texto e nos deixemos afetar pelo texto. Com a nossa leitura. Por isso que não dá para você só ler a Bíblia, vou ler, só quem deve ler a Bíblia é quem tem bacharel. Só ler a Bíblia quem é teólogo, é mestre, doutor em Bíblia. Só ler a Bíblia quem é pastor. Só ler a Bíblia quem é ungido. Não, é para todo mundo ler. E é para ler continuamente. Quase um pagode, né? Ler. Enfim. Mas o Rafão não tá aí, né? Tá aí, o alívio cômico.
Alívio cômico. Ah, mas os próprios textos bíblicos, especialmente no Antigo Testamento, mas não só, eles são colocados para você ir dialogando com o texto, você o teu coração. E as narrativas têm esse poder de colocar a gente na cena, de a gente ser incluído na cena, entender o que eu faria nessa circunstância. O que está rolando aqui? E você se imaginar, o poder de imaginação é muito importante na leitura bíblica, esse poder lúdico que os autores provocam na gente ao escrever, e eles deixam muitas coisas em aberto, lacunas no texto, para que a gente se encaixe ali, para que a gente pense sobre o que está escrito. Então, essa leitura da Bíblia, uma leitura que se deixa afetar é importante, porque senão a gente torna a Bíblia um livro de eruditos e a gente torna a Bíblia um livro de erudição, um livro sobre questões eruditas. E não é. A Bíblia é um livro popular, é um livro escrito para as pessoas, para a vida, para saber como viver. É um livro de sabedoria, sabedoria prática, no final das contas. De você saber como é a melhor forma de viver, como Deus espera que você viva para você seja mais pleno e mais plena. Eu acho que isso é um ponto que precisa ficar claro. Boa. Eu acho que é um desafio nosso, porque a gente vive nesse pêndulo, né? O nosso desafio como ministério é ter um monte de gente falando que tem a leitura correta, a doutrina correta, e achou tudo que o que Pedro quis dizer foi isso, o que Paulo quis dizer foi isso, e eu encontrei o que ele quis dizer e tal. E aí, por conta disso, a gente acaba, gente, vamos lá, tem isso. E você citou, por exemplo, o F.F. Bruce. O F.F. Bruce é um cara que dialoga com o que a gente chama de alta crítica. Então ele sabe, ele discute, ele estuda, por exemplo, crítica da forma, crítica da fonte, essas coisas que para você, leitor normal, comum, você não precisa saber disso. A gente só está citando porque se tiver alguém que tem uma formação e tal, vai entender o que a gente está falando. Se você quiser, você pode procurar sobre isso. Mas a maioria da galera não usa isso, acha que é coisa de liberal, não sei o quê. O F.F. Bruce, que é um cara conservador e tudo mais, usa alta crítica. As críticas que existem como ferramentas hermenêuticas, o que é muito comum no mundo todo hoje. E não se fala dessas categorias críticas como ferramentas hermenêuticas hoje em dia. Não se tem mais tanto problema com isso. Só aqui no Brasil, que é um problema maior, que é um país mais fundamentalista. Tá atrasado, né? Mas isso é importante. A Bíblia é um livro de sabedoria prática e é um livro que escrito para promover, para afetar o nosso coração, a nossa história, a nossa vida. E não é um livro para a gente ter informações intelectuais e teorias intelectuais. Ele tem questões assim? Tem informações importantes, são mais intelectuais, mais eruditas? Até tem. Mas, de um modo geral, a Bíblia é um livro de sabedoria. E é um livro para o povo, é um livro para as pessoas. Então, apesar desse monte de coisas que a gente está falando aqui, de problemáticas na leitura bíblica, a Bíblia é para ser lida, então ler, reler. E a gente vai entrar, inclusive, isso na semana que vem. O maior desafio nosso é ler, reler. Amarrando essa sua dica do leia, porque ela é vital para a sua caminhada, eu pego então mais o quarto seja. Então a gente já não está mais na pregação comum aqui de 3 pontos, do 4, que é o seja curioso, desejoso. É o famoso vai atrás, mano. Vai atrás. Tem quem lê o livro de Êxodo vai perceber que tem umas defesas assim da autoridade de Moisés embutidas em alguns momentos. E tem um versículo, uma porçãozinha que eu falei assim, por que falou? Diz que Deus estava na sarça ardente e tal. E aí, ao invés da Bíblia só falar que Moisés se aproximou, a Bíblia fala assim, e Moisés, curioso, pensou o que está acontecendo e foi. Eu acho que tem que ter essa postura na gente, mano. De curiosidade com relação à Bíblia. Lê mesmo, velho. Se você não lê a Bíblia, eu vou ser bem ortodoxo. Não tem jornada saudável de fé. Véio. Não tem. Bíblia é central para sua vivência. Se quiser crescer, lê a Bíblia e faz oração, irmão. Porque é Bíblia, mano. Tá falando da Bíblia. É o ponto de acesso mais confiável à revelação de Deus na história dos homens. É o ponto de acesso mais confiável e mais, assim, explícito. Então,
Seja aberto, seja humilde, seja comunitário e seja desejoso, pegando isso aí do Davi. Leia, 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 vai atrás, seja desejoso. A Bíblia, ela é central. Não deixa nada. Travou de novo aí. Mas não, é importante não deixar nada nos distanciar no sentido que você falou, né, João, no início. Não deixa nada te separar do texto. Te falar, ó, mais do que separações que já existem, que Para a a gente sua jornada, sabe. estão me ouvindo aí? Opa, Agora sim. voltou. Agora sim. O ponto que você tá dizendo aí, né, Gel, que eu tava citando, não deixa que nada te impeça de ter contato com o texto. Porque por meio do texto, o texto é uma mesa que a gente dialoga com as pessoas, a gente dialoga com Deus, então não deixa de ter contato com o texto, de ler o texto com atenção e tal, mas lê o texto com seu coração, se deixar ser afetado por ele. Continue aí que você tava falando antes de travar. Não, eu ia falar isso, que na semana que vem, quando a gente for falar talvez só sobre recursos acessíveis para uma leitura boa da Bíblia, né, ou uma leitura, assim, atenta da Bíblia, o Davi vai conduzir a gente. Porque o Davi, ele gosta muito desse papo, e o Davi já deu aula, inclusive, para a minha comunidade disso. Ele deu aula sobre leitura da Bíblia, sobre técnicas que ajudaram muito a nossa comunidade. Então acompanha a gente, você que está aí, volta semana que vem. Que hoje a gente pode trazer aí considerações finais aí, né, João? Cada um dá uma consideração final aí. E a gente se encontra semana que vem para continuar a parte 2 desse papo aí. O que vocês acham? Fechou. Pode ser. Considerações finais, Davi? Vai, Davi. A minha? Deu nem tempo de pensar enquanto eu falava. Tava falando. Eu falo. Vai, Davi. Eu falo. Tá. Eu acho que para nós aqui, e para quem tá ouvindo a gente, a consideração sempre contínua o texto tem autores humanos, mas o texto também tem um autor divino. Assim como Jesus é humano e divino, a Bíblia também é humana e divina. E o autor divino, ele mora em nós e ele nos conduz na leitura e tudo mais. Então, a minha consideração final para nós aqui, para todo mundo, é que se deixe afetar pelo texto e se deixe iluminar pelo Espírito Santo. Porque senão o texto perde vida. Ele vira só texto. Ele não se transforma em vida e vida vivida, entendeu? Ele perde o seu valor enquanto revelação de Deus como vida e para promover vida, para promover liberdade. Então, leia o texto, deixando o texto se afetar. Isso eu digo para mim. E leia deixando-se iluminar pelo Espírito Santo. Porque é imprescindível essa postura em relação à Bíblia para que haja maturidade espiritual, crescimento, para que nós sejamos como realmente somos, que é como Jesus, como seremos um dia no futuro. Então, Deus escolheu que um texto, ou que um conjunto de textos afetasse a nossa vida nesse tanto. E a gente precisa se deixar afetar pelo. Boa. Quer ir, João? Quer que eu vá? Não, pode ser eu. Vou ser sucinto. Uma coisa que me marcou muito no período de faculdade é algo que a gente aprendeu com o nosso querido professor Masa Corati. É que não basta apenas você ler o texto, você tem que deixar o texto ler você. E isso é algo primordial quando a gente se aproxima do texto bíblico. Porque quando o texto lê a gente, ele consegue descobrir aquilo que precisa ser transformado, mudado, aquilo que a gente precisa crescer, se fortalecer. E, de fato, o texto vai fazer mais sentido pra gente. Acho que é isso. Vai lá, Rael. O Rafael tem que escrever aí no comentário, né? Já que ele participou pelo comentário, ele tem que escrever no comentário. Teve um Dia que menino aí, Davi, chamou o participante. Não, eu reitero isso, gente. O maior desafio, acho que para o nosso tempo não é com o texto em mãos em si. Isso sempre se apresentou como um desafio em qualquer era. A história da igreja e a teologia, ela tem documentado
os desafios de lidar com o texto aberto, do que você pensa, do que você acha, do que é plausível, do que não é plausível. Acho que para o nosso tempo é urgente melhorar nossas posturas com a Bíblia fechada. Para uma boa leitura da Bíblia não basta ter bons insights sobre o que está escrito, mas é necessário e vital ter boas posturas, desde a curiosidade, do desejo de você falar, eu quero isso, eu quero ler, eu quero entender, eu quero falar com Deus, eu quero aprender. Há uma postura comunitária, aberta. Já diria, termino com essa citação do Anselmo Green, quando ele está falando sobre a dogmática, né, que, querendo ou não, é quase como o balanço das conclusões sobre a Bíblia. Ele fala que a pergunta por trás da dogmática é: que experiência é essa aí que você tem? Que experiência é essa que você tem para afirmar o que você está afirmando? Né? Então, prestem atenção nas posturas. E aí, se você não entendeu, volta aí no podcast, anota aí no bloquinho. Temos aí 4 posturas que são vitais antes de você abrir a Bíblia. E é isso. João, por favor, irmão. Encerre pra gente. O Rafão fez a contribuição, a consideração final dele aí, ó. A clássica. O que ele falou? Eu vou deixar o Davi cantar. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração, se quiser crescer. Já dizia a música de criança. Essa é uma musiquinha que eu aprendi na IBD quando era criancinha. E é a verdade, né? Clássica. A gente vai pro seminário e aprende a mesma coisa que a IBD ensinou pra gente. Mas é isso, cara. Muito obrigado aí, Ou Rael e desaprende. Davi. Ou desaprende. Muito obrigado aí, cara. Nós 3 aí, né? Por a gente estar aí hoje fazendo esse projeto. O Rafão aí não pôde participar, mas semana que vem vai estar com a gente com certeza. E a gente vai ter o primeiro teste com nós 4. E aí vai ser legal. Boa. Vai ser uma dinâmica diferente, que os 2 foram com 3, mas semana que vem, se Deus quiser, aí vamos ser com 4. Você que acompanhou a gente ao vivo aí, tá até agora aguentando essa sofrência, pô, muito obrigado. Galera que comentou no chat aí. Você que tá nos vendo agora sem ser ao vivo, cara, se você quiser colar ao vivo, é toda terça-feira, às 5 da tarde. Você tá convidado a colar aqui nesse canal para poder participar de forma mais interativa com a gente através do nosso chat ao vivo. A gente vai ter o prazer aí de ler algum comentário, alguma contribuição que você tiver. Se você quiser discordar da gente, pode discordar. A gente está aberto a esse diálogo aí. E é isso. A gente vai dizer que você tá errado, mas tudo bem. Se os 3 chegarem no consenso de que a pessoa tá errada, a gente pode falar. Ah, então tudo bem. Mas, pô, muito obrigado aí. Até semana que vem. Valeu? Até semana que vem. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.